Está claro que houve excesso. Ali havia mais de 3, 4 elementos. O outro tinha a KM. Uma das coisas que poderia ter feito era balear a pessoa no pé, porque até a KM estava virada para baixo, e tirava a pistola com a pessoa. Não sei se foi metida no cinturão dele ou era dele. Mas... Quem tinha a pistola está a falar do morto, nesse caso, do visado. É uma imagem que aparece onde ele tem pistola. Mas nem por isso dá direito. Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, repito, diabetes, cancro, AVC, hemorroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda. Esse assassinato. E aliás, a bastonada da Ordem dos Advogados está a dizer aqui que a perigosidade atribuída a um cidadão não autoriza a polícia a substituir o tribunal. Mas eu digo mais, nem o tribunal está autorizado a mandar matar pessoas. Porque na República de Moçambique não há pena perpétua, na República de Moçambique não há fuzilamento, na República de Moçambique ninguém tem que tirar vida a outra. Então, para dizer que, seja como for, independentemente do tamanho ou quantidade dos atos perigosos que aquele cidadão tenha cometido, ninguém estava autorizado a tirá-lo à vida. Mas esse excesso que a polícia reconhece aqui, o Somoshanga também acabou secundando aqui, não é pela forma como o próprio visado também se comportava e por constituir um certo perigo. Percebemos que, do ponto de vista de proporcionalidade... Mas desculpa lá, 3 polícias não conseguiram pôr um homem daqueles no chão. Mas vimos as imagens, não conseguiam. Então, paciência, significa que o nosso centro de formação não treina nada. 3 pessoas da polícia, um com a KM, não saberem que se balearam ele aqui no músculo, ele fica neutralizado, vai cair. Este músculo aqui do pé é onde costumam atirar os outros polícias, os bem formados. Agora, esta minha que não consegue e prefere atirar para a nuca da pessoa 5 balas, isso é demasiado. Isso. E depois a coisa vem piorar com o discurso que eu ouvi. Não sei se tem relação. Do alto magistrado da nação a dizer que aquele que desafiar a estrutura do Estado, não sei se ele está a completar esse discurso. Está a bater palmas esse discurso. Qual é esse discurso? Há um discurso aí que anda. De quem? Do Presidente da República. Dizer que aquele que desafiar as entidades estatais vai conhecer a força que o Estado tem. Agora, mas não está a falar de um pronunciamento depois desta situação. Não, eu ouvi esse pronunciamento ontem ou hoje. Não, então não... Não tem relação? Não. Se não tem relação, ainda bem. Eu pensei que tivesse relação. Que ele estivesse a meter-se lá como os espanhóis quando estavam a celebrar a vitória sobre a Argentina. Para todos os efeitos, o que nós temos que ter em mente é que a polícia tem de usar meios proporcionais aos atos. E havia condições daquele senhor ser neutralizado. Ainda que fosse terem pedido fechar a discoteca e convidarem mais outros polícias, aquele senhor não teria saído dali. Agora, assim que estava armado, como diz o Somoshanga, não tiravam-lhe a pistola, porque aquele senhor tinha condições de retirar a pistola. A pistola era visível. Só não quis tirar-lhe a pistola. Por isso que eu desconfio. Pode haver a possibilidade de não ser a pistola dele, ter sido alguém que meteu a pistola no cinturão dele. Mas com que interesse colocar... Para justificar. Desculpa, eu já vi situações aqui na Avenida João Guixi-Sá. Nesse ano até eu trabalhava com o Dr. Frangulos, em 2005, 2006, quando o ministro era Pacheco. De pessoas foram baleadas dentro do carro, com vidros fechados, e disseram que foram eles que dispararam de dentro para fora. Com vidros fechados, você não dispara de dentro para fora. Primeiro tem que abrir o vidro. E o próprio vidro deixava claro. Os estelhaços caíram dentro porque a bala saiu de fora para dentro. Okay. Agora caem fora, quando é de fora, quando é de dentro para fora. Se não é preciso ser polícia para aprender isso, não é preciso ser miliciano, nem guarda noturno.
são coisas que nós convivemos com elas, vivemos com elas, e toda a gente sabe o que é isso. Agora, eu não quero dizer que aquele senhor tinha a pistola é dele ou não era, mas também não posso libar este polícia que comportou-se desta maneira, porque manchou demasiadamente. Nós estávamos num momento em que Cernic estava a subir em relação à sua atuação. E apareceu alguém ali, não sei se é polícia ou é Cernic, que baleia e diz que porque queria raptar o filho do empresário, raptou. Depois eu volto para si em relação a essa parte do rápido e tantos outros elementos mesmo à volta desta morte. Até nós podemos dizer que ele tinha saudades de assassinar alguém e assassinou. Tudo bem. Lima, qual é a leitura que faz depois destas imagens que nós vimos? Aqui o Somchanga defende que não devia ter sido morto, todos nós compreendemos e defendemos isso, que não havia razões de matar a ele, mas as circunstâncias por si só que acabaram culminando com esta morte deste cidadão, como é que vê todo este acontecimento? Bem, como eu dizia na introdução, é sempre preciso olhar para a conjuntura e as circunstâncias em que uma determinada situação, neste caso uma situação extrema, acontece. A começar pelas evidências que temos dos vídeos que vimos, não há nenhuma situação em que a polícia pudesse invocar, por exemplo, legítima defesa, independentemente de a pessoa visada pelo baleamento ou pela execução tivesse ou não tivesse uma arma consigo. 2, é um incidente lamentável no momento em que existe uma tentativa das forças policiais, das autoridades judiciais, do próprio Ministério do Interior, de se reabilitarem em relação a todos os excessos que foram cometidos durante as manifestações pós-eleitorais. De qualquer forma, e tomando em consideração todos os comentários que têm sido tecidos em torno desta execução em Chinavan, há uma clara demonstração que vivemos numa sociedade extremamente violenta, polarizada e que, em última análise, quando se tenta demonstrar que a pessoa avisada pelos 5 tiros é um perigoso bandido, ou delinquente, vamos assim dizer, há muitas pessoas na opinião pública que vêm defender execuções sumárias, penas de morte e todos estes atos extremos, nomeadamente uma questão que também é muito frequente na nossa sociedade, que é fazer justiça pelas próprias mãos. Isto significa que vivemos numa sociedade doente em que não é apenas a polícia que está ou que deve ser questionada, é a própria opinião pública que reflete este estado de coisas na nossa sociedade. Quais é que acha que devem ser as medidas que devem ser tomadas mesmo para que a polícia cumpra esta desproporcionalidade? Vimos ali que a polícia estava mais munida se comparado com este cidadão. Não, é muito simples. A polícia, o exército e outras forças de defesa e segurança no nosso país precisam de ser retreinadas, precisam de ser recicladas na sua forma de atuação. Ou seja, nós temos conhecimento em todo o país de grandes abusos, de graves abusos por parte das forças de defesa e segurança de Moçambique. Isto não corresponde aos atos isolados que foram assinalados pelo Ministro do Interior, mas corresponde, quanto a mim, a uma maneira de como estas forças são treinadas, em que é muito fácil
que haja excessos, que haja execuções sumárias, só pelo simples facto de se tratar de uma pessoa de que há suspeitas que tenha cometido vários crimes. Ora, isto está errado. E porquê que está errado? Está errado porque, com este tipo de argumentação, trata-se de um criminoso. Muitas outras pessoas que nunca cometeram nenhum crime podem ser também assassinadas e depois faz-se um comunicado a dizer que esta pessoa era suspeita de qualquer coisa. Ou seja, isto causa medo, pânico por parte dos cidadãos deste país que, em vez de respeitarem as nossas forças de defesa e segurança, têm medo dessas forças porque podem ser alvo de excessos dessas forças. Retreinar forças de defesa e segurança é difícil? Não me parece que seja difícil. Agora, se há um modus operandi que tem a ver com os esquadrões da morte, com eliminações sumárias, com a eliminação de adversários políticos com armas de fogo, então isso, de facto, não vamos parar com esse espiral de violência, e esse espiral de violência depois também se transmite à própria sociedade que acha, porque não gosta do vizinho, porque acha que o vizinho é feiticeiro ou é feiticeira, que deve queimar a pessoa, deve eliminar a pessoa, porque a vida tem pouco valor na sociedade e nos bairros de qualquer cidade de Moçambique. Muito bem, vamos assim, Machaba,